Chegou no balcão do Inferno do Ninho, As Estações das Almas Perdidas, da Lula Guizar, membro aqui do canal. Lembrando que para você mandar o seu texto aqui pro canal para ser analisado, de graça, entre aspas, né? Hoje em dia não é mais de graça, você tem que ser membro do canal. Então vire membro do canal, seja um corvo ou uma corva. E aí manda o seu texto, tem na descrição como é que faz para mandar o texto e tal. É bem de boa. Se o texto ficar esquisito, eu boto o chifre. Se não, não precisa. A gente pode ler na moral. Bora ver o que a Lola escreveu. Acho que é o capítulo 1, né? Deixa eu dar um zoomzinho aqui. Podem comentar aí no chat, inclusive, a opinião de vocês, que vai aparecer no gravado, tá? Se as opiniões de vocês forem complicadas, eu vou tomar o processo. Mas o problema não é de vocês, né? As luzes da estação brilhavam. Ok. Primeira frase eu sempre falo alguma coisa, né? Assim, é um trecho de contextualização. É ruim, é errado? Assim, não é o ideal, não é o que eu mais gosto, mas não tá errado, né? Muito comum em audiovisual a gente ter essa contextualização inicial. Em literatura a gente tem muito mais liberdade, mas não dá pra dizer que tá errado. Era madrugada e quase não havia ninguém ao redor de Judite. Ela olhou no relógio e percebeu que ainda faltavam longas 2 horas até que o trem chegasse. Pegou a pasta do chão e sentou-se em um banco atrás da Atrás da vidraça, gotas de água se endureciam em gelo. O frio poderia congelá-la caso decidissem cair. Caso decidisse sair. Ah, tá, beleza. Então, o primeiro parágrafo, a gente tem a Judite numa estação de trem que tá muito frio. E é isso. Resolveu ficar e acender um cigarro ali mesmo. Uai, pode fumar em lugar fechado ali onde ela tá? A fumaça saiu de sua boca fazendo-a se lembrar de Jorge, o homem cujo coração havia despedaçado anos atrás. Não fosse pela melancolia em sua alma, ela teria encontrado outro alguém para acompanhá-la em suas jornadas intermináveis ao redor do mundo. Literatura. Esse era o motivo pelo qual ela passara a maior parte de sua vida sentada em alguma estação qualquer. Os trens eram como sua casa e a estrada há muito tempo fora sua companheira durante as noites nas estações. Beleza, entendi. A gente tá tendo aqui uma introdução sobre a personagem, né? É basicamente o mundo comum dela sendo exposto pra gente. Ela poderia permanecer por horas sentada naquele banco, observando a chuva virar gelo. Qualquer um que passasse pensaria que Judite era uma lunática introspectiva, mas ninguém jamais poderia entender a complexidade de seu ser sem antes ler seus livros. Eu tenho um apontamento para fazer, porque as observações que a Judite está fazendo, elas estão válidas, só que considerando que ela vive pela literatura, para mim me parece muito absurdo que até agora não foi citado que ela tá lendo um livro enquanto ela espera o trem. Porque se ela é uma escritora, ela vive pela literatura, ela vive parada em estação de trem, ela, tipo, quem que é tua companheira nas noites? A estrada. A estrada? Sério? Tipo, se é uma escritora que vive viajando, aí de noite você dorme, mas enquanto você não tá dormindo, teu passatempo, né, ou na estação é olhar pra janela? Não é. Você lê, com certeza você lê. Ou faz alguma outra coisa. Mas se a tua vida é literatura, você lê. Eu acho que, pelo menos assim, pra personagem, a menos que tenha algum plot twist relacionado a esse tema, pra personagem tá faltando muito um livro na mão dela. Muito, muito, muito. E era isso que ela tentara desesperadamente por anos, encontrar uma história que finalmente pudesse fazer as pessoas entenderem o quão libertador poderia ser viver dentro de sua mente. A mulher pegou uma caderneta e se pôs a anotar. Ninguém poderia saber o que as letras em tinta preta formavam no papel amarelado, mas ela tinha certeza de que aquelas palavras eram, sem sombra de dúvidas, mais um amontoado de linhas que, cedo ou tarde, se tornariam a companhia de alguém. Ai, que fofinho. Assim como estavam sendo para ela naquela noite. Isso aqui eu achei muito legal. Muito legal. Muito legal mesmo. Um homem, era isso que imaginava. Um moço, sentado em sua poltrona à luz de uma luminária. Em suas mãos ele segurava um livro de capa amarronzada. Embaixo do título o nome Judite Riso brilha
em letras douradas. Talvez a história fosse a imaginação de como seria se já tivesse sido, ou até mesmo algo que nem ela soubesse do que se tratava. As gotas, a água que congela no ar, o homem e seu cachorro, a mulher da recepção, o trem que foi e não voltou, o homem que se tornou um ladrão, ladrão de alma, a alma roubada, o roubo, a menina que roubou, a estação, o trem, o inverno, a árvore, a sombra pelas sobras. Sombras que ela conhecia bem. Acho que é pelas sombras aqui então, né? Viveu ali por muito tempo e ainda continuava vivendo. À sombra de um telhado, tentando se esconder do sol ou da chuva enquanto espera o próximo trem, ou ônibus, avião ou barco. Barco que ela frequentou por meses antes de decidir andar em terra plana. Queria escrever sobre a terra e as pessoas, mas não poderia falar muito de algo que não conhecia bem. Ela jamais esteve certa de que as coisas que saíam da boca das pessoas eram de fato um fato, porque os olhos guardavam outras coisas. E Judite podia ver por trás de cada glândula colorida. Nada do que se via por fora era uma verdade. Cara, sendo bem honesto, a Malu atualizou a gente sobre a Wiclap, eles continuam metendo marketing como editora, segundo a Malu, né? Então, eu acho paia, eu não acho legal, não. Ainda mais porque você vai no FAQ lá deles, tá perguntando assim, vocês são uma editora? E eles falam, não. Eles podem até, às vezes, como desculpa, né? Ah, mas a gente fala no nosso site que a gente não é uma editora. É, mas todo o marketing dos caras é ao redor de parecer uma editora, tá ligado? Eu acho que tem formas mais produtivas de fazer esse tipo de marketing. Enfim, até aqui, no capítulo 1, eu tenho que dizer que esse capítulo 1, ele 100% entregou pra gente sobre a personagem, um pouquinho de contextualização, de onde ela tá e tal, né? Mas principalmente entregou pra gente o mundo comum dela. Porém, no final do capítulo, eu acho que não tem gancho nenhum aqui. E é um capítulo de 2 páginas. Nessa parte, eu não sei se é a proposta do livro, eu imagino que seja, tá? Mas nessa parte, o texto começou a ficar bem poético. Ele foi pra uma prosa. Poética, talvez? Não, não é prosa, né? Acho que não é prosa. E ele não voltou. Eu acho que se a proposta da obra é, como é uma escritora relatando os fatos, do nada a cabeça dela começar a dar essas pipocadas, é legal. Acho uma proposta bem interessante. Só que depois que ela volta pra si, eu acho que tem que dar uma estabilizada. E aqui não deu uma estabilizada. Ela tentou dar uma estabilizada, mas aí o capítulo acabou antes da gente voltar pro que eu chamaria de realidade. Por quê? Porque ela ainda tá conjecturando aqui, né, do sol, da chuva, enquanto espera o próximo trem, ou ônibus, avião ou barco. Ela ainda tá no mundo das ideias pensando. E aqui ela fala sobre como ela enxerga as pessoas e as histórias que as pessoas contam. Assim acaba o capítulo 1. A Judite não volta para a realidade, ou seja, não sai da mente dela, não volta para a estação de trem, a gente não tem a mão dela trabalhando, ou ela vendo alguma coisa, ou alguém chamando por ela, não tem nada da realidade, então continua no mundo das ideias. Isso aqui já é um conselho mais avançado, tá? Então, assim, o texto ele tá legal, a gente tá conseguindo ler ele, entender tudo perfeito, então show de bola. Eu sinto que seria interessante se ela voltasse para a realidade aqui, ou que tivesse uma provocação para que o próximo capítulo tivesse um argumento. Então, esse capítulo acabou e eu não tenho vontade de ler o segundo. Por quê? Porque não sei o que vai acontecer na história. Eu não fiquei com nenhum gancho aqui no final. Então, para eu ler o próximo capítulo, eu tenho que tomar uma decisão racional. Uma decisão de, ok, o capítulo acabou, vou ler o próximo. Quando, na verdade, nós, como escritores, a gente tem que trabalhar muito no emocional dos leitores em forçar a mão deles a continuar lendo, forçar o sentimento deles. Entendeu? Porque a gente basicamente usa palavras para provocar sentimentos, sensações, criar memórias, esse tipo de coisa, né? Então falta um gancho aqui para provocar pro capítulo 2. Capítulo 2 também é bem pequeno. Nossa, tem até um 3 aqui. Então bora ler. Afinal de contas eu fiquei um monte de tempo lá falando sobre diagramação, né? As árvores
Parecia um vulto negro por trás da janela do trem. Judite desviou o olhar e repousou sua caderneta sobre a mesa do lanche. A capa fechada dizia que ela ainda estava pensando no que escrever. Não fosse por sua insegurança em absorver somente a verdade, Riso poderia imaginar que aquela seria uma viagem tomada por boas histórias, mas ela recuou quando notou que em nenhum olhar ela a havia identificado. Virou-se para a noite. Aqui, ó, perfeito, cara. Aqui ela voltou para a realidade. Virou-se para a noite e procurou entender o que ela tinha a dizer. Não havia nada além de tempestade, tão fria e tão quente que nem o cobertor poderia aquecer. Recuou sobre o banco e se encolheu. Os olhos fechados, tentando trazer à tona a magia que antes saía de seus dedos de forma tão feroz e vívida quanto a agulha e vivida, na verdade, né? Porque eu acho que vívida eu precisaria de um acento aqui. Quanto a agulha perfura uma malha pela única costureira da vila. A jovialidade a havia deixado, não da idade, mas da alma. Estava seca, não escrevera mais nada. Foi vendo as pessoas se acabarem nelas mesmas lentamente. Seu pai morto e seus tios antes heróis agora se tornavam vulneráveis bem na sua frente. Ainda escutava o barulho da música. Podia sentir o gosto bom da comida posta em sua boca enquanto os adultos se divertiam no quintal de sua casa. Nem seu cachorro sobrevivera para ajudá-la a suportar a dor. Ele também tinha ido. Olhou para o vagão à sua frente e viu as pessoas sorrindo. O mundo de verdade ou de mentira pudera ser bom apenas para elas. De mentira pudera ser bom apenas para elas. Eu tô sentindo um pouco de falta de realidade aqui. Não no sentido de... Vou mudar. Tô sentindo um pouco de falta de você ser mais direta. Eu acho que tá tendo muito floreio sem tá assertivo, sabe? Quando a gente tem um texto que ele tem muito floreio, mas você entende tudo que o autor tá querendo dizer, perfeito, não tem nada pra falar. Mas eu tive momentos aqui onde, para eu entender o que você quis dizer, eu precisaria parar e reler, ou parar e ler muito devagar e juntar as peças na minha cabeça. Então eu acho que daria para você simplificar um pouco as coisas que foram escritas aqui. Porque depois ele veio para um lugar mais normal mesmo, né? Onde fala que o cachorro morreu, né? Os pais que viraram heróis e viraram vulneráveis. Isso tudo eu entendi perfeitamente. Eu acho que aqui passou um pouquinho do ponto, pelo menos pra mim, né? Olhou para o vagão na sua frente e viu as pessoas sorrindo. O mundo de verdade ou de mentira pudera ser bom apenas para elas. Aqui eu ia ter que pensar também. Não sabia mais como sorrir, nem a caneta podia abrir mais os seus dentes. Acho que eu entendi. Desceu em uma estação aleatória. Queria chegar em algum lugar novo para ver se as coisas mudavam dentro dela. Ela tá com depressão, né? Nem que fosse por 1 minuto ou 2. Escolheu um bar e se sentou. As 4 horas de álcool, flerte e um balcão novo eram suficientes para sanar a dor até o outro dia, quando tentaria de novo escrever alguma coisa. Buscava e buscava dentro de si uma forma menos dura de continuar vivendo. Nem se matar seria suficiente para mudar as coisas. Sabia que se o fizesse, iria para o inferno, onde só há dor e ranger de dentes. Sabia que se continuasse viva, carregando sua cruz, certamente pararia no céu, mas nem que o céu era um local bom ela acreditava mais. Estava sem saída. Pensou em pedir a Deus apenas para deixar de existir. Também não queria se perder com uma cinza. Ela não queria nada. Mano, terapia. Terapia. Acabou. Depois de passar a noite em claro no bar, pagou por um hotel caro e sentou-se na janela com um café quente entre as mãos. Olhou para baixo e viu as pessoas vivendo, algumas pobres, outras ricas. Difícil de acreditar, porque normalmente lugar que só tem pobre só tem rico, né? A menos que seja um lugar com gente rica e com mendigo, que também é difícil de acreditar. Lembrou-se de quando não tinha nada e o quanto almejou uma vida confortável. Agora que conseguira, não estava feliz. Tinha tudo e não tinha nada. Seguiu para a mesa e abriu seu caderno. Escreveu sobre a sua infância, quando sonhava com um futuro bom, e como cada conquista parecia perder o brilho assim que era alcançada. Falou sobre seu pai, que apesar de morto ainda vivia. Sua voz suave era tão vívida, ou vivida, quanto o barulho dos tiros que dava em casa. Ô, louco! Pensou no medo que sentira ao se esconder debaixo de sua cama. Eita, plego. Implorando pelo colo de sua mãe, que de tão aflita parecia não notar sua presença. Da família devastada só havia sobrado a mãe e a irmã, 3 mulheres aflitas tentando esconder a dor à sua maneira. O pai morto, o marido morto, tudo nele
era saudade. O resumo pra mim dessa história aqui é que essa mina precisa de terapia. Porque basicamente ela tá com... Aparenta, né? Eu não sou psicólogo, Deus me livre. Mas ela aparenta tá com depressão e tá... Claramente tem motivos, né? Pros gatilhos dela e tá explorando. Agora, falando sobre a escrita, eu acho que tem pontos ali que dá pra melhorar, pra deixar mais simples, mais direto, porque eu acho que foi tentada uma complexidade que não funciona 100% em alguns pontos, então eu faria uma releitura tentando simplificar o que tiver muito complicado. De verdade, eu faria realmente isso. A história em si, eu concordo com o que o Hiro falou, parece mais um conto do que um romance. Eu não encontrei ainda qual que é a história que a gente tá lendo. Eu não sei o que tá acontecendo. Ela tava numa estação de trem, ela saiu, entrou num trem, desceu, foi pra um bar, depois ela foi pra um hotel e basicamente ela falou: eu sou triste, eu tô triste, eu tô triste e sem inspiração. Não tem muita história dentro disso ainda. E aí vem uma questão, tá? Hoje, sinto muito, não é pra Lola que eu vou falar isso, pra todos nós. Sinto muito, mas os consumidores, não só de literatura, mas de tudo, eles estão demandando que as coisas aconteçam cada vez mais rápido. Então, uma obra que ela demora para engatar no seu gancho principal, no seu confronto, no seu conflito, na sua história propriamente dita, vai ter muita dificuldade de performar bem. Muita dificuldade. Você pode ter uma obra que faça uma construção lenta, desde que você esteja pronta ou pronto para construir a imagem desse livro, dessa história, tá? Dificilmente alguém vai querer construir ela por você. Se você já tem um nome, vai ter uma galera que vai ler para conhecer o seu novo livro. E aí elas podem falar: pô, esse livro é pica. Depois que o boca a boca rola, pode se resolver. Um livro bom que começa devagar, eu acho que ainda tem espaço desde que o boca a boca pegue ele. Agora, como autores desconhecidos, com uma literatura que vai parar muito na Amazon, no Kindle, eu acho difícil performar bem sendo lento. Então, nessas poucas páginas que eu li, eu não encontrei qual história que eu tô lendo. Eu deveria ter encontrado a história. Eu acho que a grande crítica que eu posso dar é essa. E essa é uma crítica mercadológica, não é uma crítica literária exatamente, né? Quer dizer, né, a nossa era literária é essa, né? Um dia, pessoas vão escrever livros sobre o momento da literatura que a gente está vivendo agora. Por enquanto, a gente está vivendo ele. Então, o que a gente pode fazer, basicamente, é isso. Lembrando todo mundo deixar o seu like, se inscrever no canal. E quem está vendo em vídeo, comentar a sua opinião sobre o texto, né? Se você concorda, discorda, o que você acha sobre o texto da Lola, que depois a Lola vai ver esse vídeo com certeza e vai lá nos comentários dar uma olhada na opinião da galera.